Continuando falando sobre missões. Eu amo falar sobre missões. Talvez você fique aí chateado comigo, seja até minha ovelha, você fica assim, ai pastor, só fala de missões, só fala de missões. Gente, falar de Jesus é falar de missões. Falar de Jesus é falar sobre a necessidade de levar o evangelho a todos os lugares, a toda criatura. Não confunda que falar de missões seja falar somente do além-mar, né? Falar de missões não é só falar de sair do Brasil. Pelo contrário, eu acredito que nós fazemos obra missionária, por exemplo, na nossa igreja, em cada visita que é feita no hospital da nossa cidade. Nós estamos fazendo missões. Nós internamos pessoas em casa de recuperação. Isso é missões, tá certo? Então, tudo isso é obra missionária. As cestas básicas que são entregues é obra missionária. Então, falar de missões é falar da vida da igreja. EBD, Escola Bíblica Digital. Aos pés de Jesus. Agora, quando a gente sistematiza, né, quando a gente coloca missões de uma maneira mais organizacional, nós precisamos falar dos vários rostos que a obra missionária ganha, as várias faces da obra missionária. Então nós podemos falar de missões, por exemplo, missões na área de assistência social, missões na área de capelania, que envolve ir a hospitais, ir a orfanatos. Não existe mais essa palavra no Brasil, a palavra existe, mas ela não é usada mais, são os abrigos para crianças. Nós falamos sobre capelania em asilos, né? Capelania envolve todas essas visitas a lugares onde existe um grupo fechado de própria vontade ou não de própria vontade. Então, deve existir um treinamento específico para essas pessoas. Por exemplo, alguém que queira trabalhar na cadeia, vai fazer obra missionária de capelania. É bom que ele faça um treinamento a respeito de como evangelizar dentro da cadeia. Como levar o evangelho dentro da cadeia. Isso é muito importante, né? É muito importante, é essencial que isso aconteça. Então, quando pensamos em missões, vamos pensar nessa sistematização de missões, das várias maneiras de enviar pessoas e treinar pessoas, tá bom? Vamos falar sobre, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, uma dessas maneiras de treinar as pessoas e capacitar as pessoas para a obra missionária. Missões urbanas. O nome já fala, missões sendo feitas, missões realizadas no ambiente urbano. Isso significa que a igreja local vai enxergar à sua volta as necessidades da sua cidade e vai fazer evangelismo. Ou as igrejas vão apoiar projetos que possam fazer um trabalho nas necessidades do urbano. Pastor, missões urbanas não é simplesmente ter igreja? Não, não é simplesmente ter igreja. Missões urbanas é pensar no mais necessitado na cidade, o mais necessitado dentro do urbano. É assim que a gente vai pensar em missões urbanas. Tem muita relação com a assistência social da igreja, o trabalho da igreja com as pessoas de mais necessidade. Sim, tem, com projetos, com ONGs, que a igreja possa fundar, tem relação com isso. E tem relação com treinamento para conseguir falar com essas pessoas. Missões urbanas, por exemplo, foca no evangelismo nos moradores de rua.
Como evangelizar um morador de rua? Aí você vai ter que precisar pensar em que morador de rua é? É um homem que mora na rua ou é uma criança que mora na rua? O evangelismo é diferente e o projeto é diferente. Não existem, por exemplo, casas preparadas para receber uma criança que mora na rua para ela parar de usar droga. Nós temos desafios jovens, casas de recuperação, mas são todas para adultos. A criança que não tem mais relacionamento com o papai e com a mamãe tem que ser mandada para um abrigo. E muitas vezes, esse abrigo não está pronto para receber uma criança direto da rua. Então, o trabalho é um trabalho muito longo. Trabalho que vai, muitas vezes, depender de que a gente consiga encontrar também a família dessa criança e pedir um apoio a essa família. Se a família tiver ainda um interesse nessa criança, se a família tiver um interesse ainda nessa vida, vai precisar acontecer um processo, todo um processo de relacionamento entre a igreja ou a missão, a ONG que está trabalhando com essa criança e a família existente dessa criança, no suporte para a internação dessa criança. Não é simples, não é rápido. Então, evangelismo de rua, evangelismo de missões urbanas, precisa de um projeto, precisa de uma estruturação. Por isso é importante que a igreja tenha convênios, tenha relacionamento com outras missões para trabalhar e ajudar. Ou a própria igreja se organize e tenha caminhos para ajudar essas pessoas que moram na rua. Tá? Pastor, normalmente a gente vai fazer missões na rua, legal, a gente dá sopa, a gente dá comida. Sim, lógico, é maravilhoso você ir para a rua no intento de levar também uma assistência física. Tudo bem. Lembrando que isso vai mudar de região para região. Pensando em Brasil, pensando em mundo, a gente vai mudar de região para região. Tá? Existem regiões do mundo que você vai evangelizar uma pessoa na rua e você vai levar o pão e aquilo vai salvar a vida dela. Tá? Você dar um pão para um indiano passando fome na rua é diferente. Você dar um pão para um moçambicano, um africano, né, morando na rua, é uma coisa. Por quê? Porque esses lugares a fome é real. Nós vamos ter pessoas morrendo de fome. Tá? Nós vamos ter, inclusive, em algumas regiões da África, eu posso inclusive citar Moçambique, nós vamos ter pessoas em casas, aparentemente em boas casas, estruturadas, mas dentro daquela casa existe fome. Porque o que ele produz trabalhando não é suficiente para pagar o aluguel, manter a casa e ainda comer. Então, é urgente a necessidade de comida naquele lugar. Mesma coisa a gente vai falar sobre a Índia. Você pode entrar numa comunidade gigantesca, todo mundo com a sua casinha, e a pessoa lá passando fome. Diferente de missões urbanas aqui, quando você fala da Grande São Paulo. A pessoa morre na rua, mas o acesso à alimentação, tá? Não à saúde, não à proteção física, isso não, mas a alimentação, essa pessoa vai ter um acesso maior. Você dificilmente vai encontrar uma pessoa morrendo de fome na Praça da Sé. Então, se ela estende o braço e pede um pedaço de um pão, alguém vai doar um pedaço de pão, alguém vai dar um pedaço de pão. Nas madrugadas, muitas vezes, nós vamos ter projetos sociais evangélicos, protestantes, católicos, espíritas, que vão levar uma sopa, uma comida. Por que levar comida então, pastor? Por que levar comida se no centro de São Paulo ainda se tem gente que dá comida? A comida em missões urbanas, ela é muito mais uma ferramenta numa grande cidade para a comunicação do evangelho. É um caminho para você que você encontra para falar de Deus para essas pessoas. Então, é importante? É importante.
importante, nós precisamos sim manter o trabalho que leva comida, mas lembrando que a gente, nesse ambiente de missões urbanas, temos que ter uma segunda intenção, literalmente. Estamos levando comida para falar de Jesus. Isso é missões, isso é o foco da obra missionária. Então, nós conhecemos, trabalhamos com projetos, por exemplo, que reúnem os moradores de rua num grande lugar, numa quadra, numa igreja. Os moradores de rua entram lá para tomar banho, para comer. O alvo é o mesmo. O alvo é levar esse morador de rua enquanto come, enquanto está dentro da igreja ou da quadra, tomar um banho e levar Jesus para ele. Não é levar dignidade como ser humano? Sim, Jesus leva dignidade como ser humano. Ofereceu uma possibilidade dele mudar de vida, arrumar um emprego. É papel, lógico, é papel da igreja fazer isso. Mas missões urbanas sempre vai ter uma segunda intenção. Dentro de levar a dignidade, nós queremos levar Jesus. Nós não enxergamos o ser humano só no corpo, nós enxergamos o ser humano como alma que precisa de algo mais. Então, outra coisa, dentro desse processo de levar Jesus e levar a dignidade, muitas vezes o morador de rua ele não tem condições de compreender o evangelho no nível de um discipulado. Como é que você vai ensinar alguém na rua? Você tem que tirar essa pessoa da rua. Você vai tentar levar, no caso de uma criança, para um abrigo, no caso de um adulto, na maioria das vezes, para uma casa de recuperação. Porque atrelado a viver na rua está a necessidade de usar drogas. Você disse a necessidade, Clécio, eu disse a necessidade. Por quê? Porque o frio, as tensões psicológicas, emocionais que estão ali na rua, muitas vezes vão levar a pessoa a aliviar as tensões emocionais bebendo ou usando droga. E muitas vezes é simplesmente a situação de que você tem a pressão do grupo. Seja um homem, seja uma mulher, vivendo na rua, vai encontrar com 10, 15 pessoas que todos estão usando droga, todos estão pressionando você 1 dia, 2 dias, 3 dias. Por que essa pessoa veio para as drogas? Ou por que essa pessoa veio parar nas ruas? Algumas vezes ela já veio para as ruas por causa das drogas. Muitas vezes o alcoolismo, a adicção por cocaína, crack, leva a pessoa, o crack principalmente, leva a pessoa para a rua. Então, nós temos regiões, em todos os estados do Brasil, nós temos regiões, em grandes cidades do mundo, nós temos regiões que as pessoas se concentram para usar crack. Então, crack é algo que leva para a rua. E nós temos que pensar em tirar essa pessoa da rua e das drogas. Normalmente nós usamos a internação numa casa de recuperação. Um lugar onde vamos ter, mais uma vez, em missões urbanas, uma pessoa treinada a respeito de como lidar com os primeiros dias de desintoxicação, lidar com os caminhos de conversação com essa pessoa para que ela entenda o evangelho. E ali vai haver um discipulado de 9 meses, 10 meses, 12 meses, para explicar a essa pessoa a palavra de Deus, removê-lo tanto das ruas quanto das drogas. No ambiente, aí a gente, de missões urbanas, nós vamos falar sobre esse morador de rua, homem, mulher, criança, como sendo um marginalizado, alguém que vive à margem da sociedade. Não convive com os outros seres humanos como todo o resto da sociedade. Ele é visto de um jeito diferente. As pessoas têm medo, as pessoas têm nojo, as pessoas têm preconceitos. Então vamos trabalhar com ele. E trabalhando com ele, a gente vai descobrir um outro mundo, o mundo da criminalidade. Aqueles que estão na rua e resolvem, morando na rua, assaltar, traficar. O morador de rua que opta pelo crime, ele vai se conectar
com pessoas que não moram na rua, mas também optaram pelo crime e muitas vezes vão acabar parando na prisão, na cadeia, sendo criança ou sendo adulto. O menor de idade, o adolescente preso, ele vai aqui, no caso do Brasil, parar na casa, né? Casa, que é um serviço do governo do estado, aqui em São Paulo, para levar menor, não se diz preso, né? Vai se dizer que ele está internado, né? Os meninos na Fundação Casa estão internados. Bom, eu vou falar sobre isso, né? Na prática tem grade, na prática tem relacionamento com policiais, mas juridicamente está internado. Quem faz missões urbanas vai pensar em alcançar esse menino lá dentro. Vai pensar em encontrar caminhos para entrar lá dentro e conversar com esse menino. Explicar para esse menino como mudar de vida, explicar para esse menino como sair do crime, como reorganizar sua vida. Esse processo começa tentando levar esse menino a entender um padrão de ética. O que é certo e o que é errado nessa terra. Por que roubar é errado, mesmo que eu esteja com fome? Por que roubar é errado, mesmo que eu não tenha acesso ao que o outro tem? O que é certo, o que é errado. Esse menino precisa entender isso. Dentro desse entendimento, vamos apresentar esse menino o Evangelho. Jesus Cristo. Jesus. E conduzir esse menino a um processo de desejar estudar, desejar um futuro diferente, desmistificar as ideias que esse menino tem a respeito dos grandes traficantes e ladrões, porque esses adolescentes têm uma ideia, uma ilusão a respeito de como o crime vai levar eles a um lugar melhor, como o crime vai levar eles a um lugar mais vantajoso. Então a gente vai desmistificar isso, desmistificar essa ideia, realizar todo um projeto de compreensão. Isso é missões urbanas. Falando do adolescente, nós vamos falar sobre o adulto que muitas vezes já está institucionalizado quando preso. O que é o adulto institucionalizado como preso? Ele já aprendeu a viver e conviver tranquilamente dentro da cadeia. Ele não quer sair. Está acostumado a viver preso. Se é que é possível se acostumar com isso, a prisão gera um comportamento. Porque a pessoa ela está presa há 15, 20 anos. O processo é difícil de socialização. Nós temos o evangelismo lá dentro. O evangelismo vai se basear simplesmente com o adulto a pregar o evangelho realmente. Jesus Cristo, né, veio ao mundo para libertar o ser humano, em primeiro lugar, do pecado. O Espírito Santo quer fazê-lo entender a justiça e o juízo de Deus. E ele precisa se apaixonar pela palavra de Deus e construir uma vida diferente. Então, há o evangelismo lá, de diversas maneiras. Nós não vamos nos preocupar tanto com esse caminho de palavras dentro da cadeia. Por quê? Porque é um trabalho a longo prazo. As igrejas, missões que trabalham na cadeia precisam estar entrando constantemente e montando um discipulado com aquelas pessoas. Isso é tão forte dentro das cadeias que nós vamos ter celas dentro das cadeias que vão ser consideradas igrejas. A pessoa precisa de um treinamento? Precisa. Não somente para aprender a falar de Jesus, mas para compreender a vivência lá dentro.
existe um dialeto diferente, os presos têm uma fala diferente, os presos têm comportamentos, têm regras lá dentro, certo? De respeito, de convivência, e quem vai evangelizar deve se atentar a essas coisas, as regras de convivência dentro da cadeia. Muito importante. E pensar em projetos fora, projetos que apoiem a pessoa que saiu da cadeia a construir uma vida diferente. Da mesma maneira que o menino precisa de uma ajuda, a pessoa que ficou 15 anos preso, 5 anos preso, como vai arrumar um emprego? Fora do mercado de trabalho há tanto tempo. As pessoas à sua volta que sabem que ficou preso tanto tempo e são do mundo do crime vão oferecer a essa pessoa caminhos para permanecer no crime. E nós não queremos isso. Então nós temos que oferecer caminhos para que ela mude completamente. Mude completamente de vida. Isso é capelania carcerária. Falando de capelania, vamos pensar em capelania hospitalar. Também a gente falou no comecinho, uma necessidade de treinamento. O que eu posso fazer dentro do hospital que eu não posso fazer no hospital? Como evitar, eu como uma pessoa que evangeliza no hospital, de levar doenças para essa pessoa, de levar enfermidade. Então eu vou ter todo um cuidado, todo um zelo para evangelizar. O processo de falar de Jesus no hospital é um processo muitas vezes mais direto. Eu vim aqui falar para você de Jesus, posso ler um trecho da palavra de Deus para você, você vai ler, você vai explicar, você vai evangelizar dentro. Posso orar por você, muitas vezes a oração, ela implica em não colocar as mãos sobre a cabeça, no rosto. Por quê? Porque se eu tocar nesse doente, tocar no outro doente, eu posso levar uma doença de um lugar para o outro. Então a gente toma todo cuidado, a gente vai zelar por isso. Mais uma vez, a necessidade de um treinamento para capelania hospitalar. E é algo que nós precisamos fazer. Precisamos evangelizar dentro dos hospitais. Falando de capelania de missões urbanas, precisamos evangelizar nos abrigos, certo? Não nas prisões para as crianças, nos abrigos para as crianças, onde as crianças que tiveram algum problema de violência familiar ou abandono, ou mesmo estão vivendo a orfandade. O papai e a mamãe morreram e ainda não se encontrou um parente apto a cuidar dessas crianças. Elas precisam ser visitadas pela igreja. A igreja precisa orar e é muito específico na palavra de Deus de que o órfão tem que ser cuidado, o órfão e a viúva tem que ser cuidado pela igreja do Senhor. Temos que visitar, também com projetos que vão além do falar da palavra. Você vai falar da palavra, mas muitas situações acontecem dentro de um abrigo onde a igreja pode fazer a diferença. A igreja pode fazer a diferença levando reforço escolar, porque os abrigos, mesmo os particulares, eles não vão conseguir a estrutura total para ajudar essas crianças. Então você ter cristãos, professores, pedagogos que sejam dispostos a irem nesses lugares e ajudar as crianças, mesmo que seja na educação, isso é um caminho para levar o evangelho. E lógico, programações específicas em dias de festa, tudo sempre com o objetivo de no Natal, na Páscoa, Dia das Crianças, levar o evangelho mais conscientemente. Bom, já que falamos de missões urbanas trabalhando nos abrigos, missões urbanas trabalhando nos asilos. Um lugar de pouco apoio do cristão é um lugar muito importante. Por quê? Normalmente a situação dos asilos é uma situação mais triste. Porque além dessa pessoa não estar podendo morar na sua própria casa por conta da saúde ou por conta também de uma falta de interesse de um parente, são várias as situações, não são todos os velhinhos
que estão no asilo por causa de falta de interesse dos parentes. Não. Muitas razões. Então, nós devemos nos preparar para ir evangelizar, cuidar, levar um apoio e acompanhar aqueles, principalmente que não têm visita, que não têm uma atenção familiar, levá-los a receber carinho que vem do céu, carinho que vem dos homens de Deus. E assim o nosso carinho vira carinho de Jesus para esses homens e mulheres. Uma outra população que precisa ser evangelizada e cuidado no projeto de missões urbanas são prostitutas, garotas de programa. Eu sei que existe projeto de lei, que existem defesas dizendo assim, olha, prostitutas, elas simplesmente têm uma profissão. Há quem diga, inclusive, que é a profissão mais antiga do mundo. Mentira, a Bíblia apresenta a profissão mais antiga do mundo como aquela que trabalha com a terra, né? O agricultor. Esse é o profissional mais antigo do mundo, tá certo? Adão tinha a responsabilidade de cuidar das hortas, cuidar do jardim, tratar a terra, e assim vai. Mas há muitas mulheres que estão na prostituição, não porque enxergam isso como uma bela profissão. Foram levadas por causa da marginalização, por causa da dificuldade em arrumar um emprego, uma série de coisas. Você pode estar pensando assim, você está justificando o pecado das pessoas. Não, não estou. Tá? Eu também entendo que a prostituição é pecado. Entendo sim que é pecado. Concordo com a palavra de Deus quando afirma isso, que não se deve viver da venda do próprio corpo sexualmente. Agora, quando nós trabalhamos a fundo com essas mulheres, e homens também, mas na maioria as mulheres, nós percebemos que não existe alegria em muitas delas, que existe uma dor terrível na alma, existem abusos que foram feitos com relação à vida dessas mulheres. E elas precisam do apoio da igreja. Da mesma maneira que a gente fala da pessoa que está na prisão, precisa de uma ajuda para sair, como essa mulher agora vai entrar no mercado de trabalho, vai conseguir mudar de vida. Isso é missões urbanas, é levar o evangelho e levar uma nova perspectiva de mudança. Então, várias coisas podem ser feitas, mas a igreja precisa pensar, a igreja precisa se posicionar a respeito disso. É isso que o Cristo espera de nós, é isso que o Cristo deseja que nós façamos. Ainda em missões urbanas, nós precisamos pensar nas tribos e nas várias divisões de pessoas que não serão alcançadas num trabalho comum. Não vão ser alcançados num trabalho comum. O jovem que tem uma vivência grande no skate, os skatistas. A linguagem é diferente, o pensamento começa a ser diferente e a igreja precisa entrar nesse ambiente. Surdos. Você sabia que não é suficiente levar um livro para um surdo? Não adianta, vou pegar um livro aqui. Né? Pega um livro como esse aqui, né? Você leva e dá para um surdo. Eu vou evangelizar o surdo e vou dar um livro. O que está escrito aqui, em alguns momentos, não vai fazer sentido para o surdo. Por quê? Porque, como ele nunca ouviu, principalmente esse que nunca ouviu, ele não tem noção de todas as palavras. Ele vai aprender algumas coisas por sinais. Vai se comunicar por sinais. Toda a língua dele será pela mão. Então, o livro, às vezes, vai ser inútil para ele. Por isso, é importante conhecer, aprender a linguagem de sinais, Libras, para conseguir transmitir o evangelho para esse homem, para essa mulher, através dessa linguagem. Inclusive, existe um projeto lindo, tá, de tradução da Bíblia para as mãos.
na linguagem brasileira de sinais, para que o surdo possa aprender mais sobre Jesus e sobre a Santa Palavra. Dá espaço para o surdo dentro da igreja. Ah, pastor, tem que ter alguém lá traduzindo. Sim, tem que ter alguém traduzindo. Mas eles precisam subir no púlpito e pregar. Porque eles têm uma visão especial da Santa Palavra. E eles pregando vai ser diferente para a igreja. Mas como é que eles vão pregar? Só para surdo? Não. Pregar para o ouvinte. E ter alguém falando, lendo as mãos e falando para nós. Fazendo a tradução inversa. Missões urbanas precisam enxergar essa necessidade, enxergar esse caminho, tá certo? Dessa tribo, que é o surdo, que é os skatistas, e as diversas outras tribos e pessoas com necessidades especiais dentro do urbano, dentro da cidade. Pessoas que precisam ser alcançadas de uma maneira diferente do normal e do comum. Missões urbanas vai pensar nisso, necessidade, corpo, alma e espírito dessas pessoas, e um caminho de levar essas pessoas até o Evangelho, até Jesus. Pastor, essa visão de missões urbanas é algo bíblico? Missões urbanas é algo que a gente enxerga na palavra de Deus? Com certeza. Vou ler para você um texto que é comum nós usarmos para explicar missões urbanas. Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, não te assistimos? Então ele lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Então, a palavra aqui é uma palavra de direção para missões urbanas, para cuidar da necessidade daquele que está com fome, daquele que está com frio, daquele que está viciado, tá certo? E levar ele a uma possibilidade de mudança. Aqui Jesus está cobrando da igreja não somente uma posição de evangelistas, não somente uma posição de seres que conhecem a Santa Palavra e podem levar até o outro ser humano o Evangelho. Não é suficiente, o Senhor Jesus disse. No momento em que nós chegarmos diante de Deus nos céus, Ele vai fazer perguntas a respeito de como nós agimos na necessidade física das pessoas, não só na necessidade espiritual. Poxa, vocês não falaram do Evangelho. Vocês não falaram do Evangelho, vocês não falaram de Jesus.
Tá errado. Vocês falaram do evangelho e não mataram a fome. Falaram do evangelho e não deram uma roupa para quem estava com frio. Tiago vai dizer isso. Tiago vai dizer que fé sem obras é morta. Fé sem obras é inútil. Fé sem obras não representa o Cristo. O Cristo matava a fome. O Cristo se preocupava com o ser humano de maneira completa. Então, missões urbanas é algo que trabalha o pensamento e o coração da igreja para levar um evangelho completo. Um evangelho que se preocupa na estrutura do ser humano com Cristo e com saúde. Com saúde de corpo, com saúde de alma. Toda a palavra mostra essa necessidade. Se você pegar Levítico vai mostrar a importância que é cuidar do pobre, cuidar do necessitado, cuidar do estrangeiro. Não é possível viver um evangelho real, verdadeiro, ou falar de missões sem focar no matar a fome da pessoa, sem focar em mudar a situação social dessa pessoa também. É essencial que você pense nisso, que você enxergue isso, enxergue o ser humano em todos os seus aspectos de vida, em todos os seus aspectos de necessidade. Entenda isso como cristianismo real, entenda isso como cristianismo puro e reto. Tiago vai dizer, né? Essa é a religião verdadeira. Assistir ao ser humano nas suas necessidades. Os órfãos, as viúvas. Tiago está falando, é assistir ao que tem menos, é assistir ao que tem pouco. Então, tem essa esperança e essa expectativa de que sua igreja vai produzir isso, que a sua igreja vai se interessar por isso, tá? Em montar, além de toda uma estrutura para cuidar de você, de cuidar da sua alma, toda uma estrutura para proteger e preservar o seu coração, também uma estrutura que possa beneficiar a sociedade em si. Não vamos esperar isso da prefeitura, não vamos esperar isso dos governos municipal, estadual, federal. Vamos cobrá-lo, porque isso também é parte do papel da igreja, tá? Cobrar o governo, cobrar os poderosos. Mas nós teremos expectativa de que a própria igreja vai mudar, a própria igreja vai transformar, a própria igreja vai dar alimento a quem tem fome. E vamos ficar felizes fazendo isso, felizes em produzir isso. Seja um homem, uma mulher feliz em produzir obra missionária através de missões urbanas. E logo então a gente vai conversar sobre missões em outros ambientes, tá? Certo? Missões em locais de uma cultura diferente, dentro do nosso país mesmo. Vamos falar sobre missões entre índios, tá? E ribeirinhos. Não é um ambiente urbano, um ambiente diferente do nosso, mas que deve ser feito. Depois vamos falar sobre missões além mar, né? Transculturais. Embora a missão com o ribeirinho, com o indígena, já é troca de cultura, mas a gente vai pensar nisso nas próximas aulas. Deus abençoe. Espero que você esteja aprendendo a amar missões cada vez mais com os nossos estudos. Beijo.